E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monte. E aí, nós estamos aqui falando hoje nosso projeto de correção de provas da UERJ. Estou começando a prova de 2020, primeira aqui de 2020. Quem fez a prova aí o ano passado fez esse primeiro exame de qualificação. Bem, o que nós vamos encontrar aqui? Nós começamos a prova, vou dividir a prova em 3 partes. Então, a primeira aula agora tem 4 partes em cima do texto base. A segunda aula, você terá a resolução das questões de 10 até a 15. E a última aula, a aula 3, ela será do número 16 a 22. Então, se você quer se organizar, se programar, você pode pegar sua provinha, sentar, fazer e, posteriormente, sentar e acompanhar a correção para poder ficar mais fácil. Vamos aqui, como de sempre, começando a aula, eu vou pedir um favor a vocês. Por favor, ajude a compartilhar esse vídeo. Tem muita gente que, por conta do isolamento social, por conta dessa questão de você ter o confinamento, está meio perdido. E muita gente não consegue achar questões de linguagens para estudar. Então, eu quero pedir uma ajuda a você. Compartilha com aquele seu amigo que está estudando em casa, está se virando em casa, tem ainda um acesso à internet, consegue uma internet, consegue um Wi-Fi. Salva o arquivo. Você pode salvar e chegar no seu celular, no seu tablet, sei lá, onde for, e depois compartilhar a aula com esse colega, aí no caso, emprestando, transmitindo o arquivo, quando tiver uma chance, ou até mesmo dando a dica, se o cara tem um computador em casa, tem como estudar, que nós estamos aqui oferecendo uma ferramenta gratuita para poder estudar, se preparar, porque quando acabar o isolamento, quando for suspenso ou flexibilizarem, voltar às aulas, a UERJ ela vai lançar um calendário e você tem que estar preparado para fazer a prova, tudo bem? Então, lembrando, a aula de hoje, eu estou fazendo a prova de 2020, primeiro aqui. Esse primeiro aqui de 2020 foi muito legal, porque foi sobre o da Marina Colasanti, e muitos alunos estavam meio que apavorados, porque estavam lendo os contos e não estavam, os mini contos, e não estavam entendendo muito, e queriam saber como a UERJ poderia cobrar a prova. Assim como estão interessados em saber como que a UERJ pode cobrar o Tristan Policarpo Quaresma. Então vamos acompanhar a aula para poder entender a dinâmica da prova, para que você se sinta mais seguro para fazer a prova. Começamos aqui com sobreviveremos na Terra. Sobreviveremos na Terra é uma pergunta, não é um de afirmação, mas é uma pergunta. Sobreviveremos na Terra? E o interesse pessoal do tema. Primeiro, meu best-seller chama-se Uma Breve História do Tempo. Segundo, por ser alguém que aos 21 anos foi informado pelos médicos que teria apenas mais 5 anos de vida e que completou 76 em 2018. Tenho uma dura e desconfortável consciência da passagem do tempo. Durante a maior parte da minha vida, convivi com a sensação de que estava fazendo hora extra. Para que o nosso mundo enfrenta... Desculpa aí, pessoal, estou lendo errado. Parece que nosso mundo enfrenta uma instabilidade política maior do que em qualquer outro momento. Uma grande quantidade de pessoas sente ter ficado para trás. Como resultado, temos nos voltados para os políticos populistas, com experiência de governo limitada e cuja capacidade para tomar decisões ponderadas em uma crise ainda está para ser testada. A Terra sofre ameaças em tantas frentes que é difícil permanecer otimista. Os perigos são grandes e numerosos demais. O planeta está ficando pequeno para nós. Nossos recursos físicos estão se esgotando a uma velocidade alarmante. A mudança climática foi uma trágica dádiva humana ao planeta. Temperaturas cada vez mais elevadas, redução da calota polar, desmatamento, superpopulação, doenças, guerras, fome, escassez de água, extermínio de espécies. Todos esses problemas poderiam ser resolvidos, mas até hoje não foram. O aquecimento global está sendo causado por todos nós. Queremos andar de carro, viajar e desfrutar no padrão de vida melhor, mas quando as pessoas se derem conta do que está acontecendo, pode ser tarde demais. Estamos no limiar de um período de mudança climática sem precedentes. No entanto, muitos políticos negam a mudança climática provocada pelo homem ou a capacidade do homem de revertê-la. O derretimento das calotas polares, Ártica e Antártica, reduz a fração de energia solar refletida de volta do espaço e aumenta ainda mais a temperatura. A mudança climática pode destruir a Amazônia e outras florestas tropicais, eliminando uma das principais ferramentas para a remoção do dióxido de carbono na atmosfera. A elevação da temperatura dos oceanos pode provocar a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono.
Ambos os fenômenos aumentariam o efeito estufa e exacerbariam o aquecimento global, tornando o clima em nosso planeta parecido com o de Vênus, atmosfera escaldante, chuva ácida, a uma temperatura de 250 graus. A vida humana seria impossível. Precisamos ir além do Protocolo de Kyoto. O acordo internacional adotado em 1997 e cortar imediatamente as emissões de carbono. Temos a tecnologia, só precisamos de vontade política. Quando enfrentamos crises parecidas no passado, havia algum outro lugar para colonizar. Estamos ficando sem espaço. O único lugar para ir são outros mundos. Tenho esperança e fé que nossa engenhosa raça encontrará uma maneira de escapar dos sombrios grilhões do planeta e, deste modo, sobreviver ao desastre. A mesma providência, talvez, não seja possível para os milhões de outras espécies que vivem na Terra. Isso pesará em nossa consciência. Mas somos, por natureza, exploradores. Somos motivados pela curiosidade, pela qualidade humana única. Foi a curiosidade obstinada que levou os exploradores a provar que a Terra não era plana. E é nesse mesmo impulso que nos leva a viajar para as estrelas, na velocidade do pensamento, instigando-nos a realmente chegar lá. E sempre que realizamos um grande salto, como nos polos lunares, exaltamos a humanidade, unimos povos e nações, introduzimos novas descobertas e novas tecnologias. Deixar a Terra exige uma abordagem global combinada. Todos devem participar. Stephen Hawking, aí no caso, é um dos maiores cientistas da história da humanidade, apesar do, como ele disse, apesar do prazo de validade de vida dele ser limitado pela ciência e pela medicina, ele viveu um bom tempo, com todas as suas limitações, mas o cérebro sempre funcionou e sempre foi capaz de enxergar o mundo melhor que muita gente aí que está bem de saúde. Por isso, esse texto ele pede a seguinte questão. Segundo o autor, por ser alguém que aos 21 anos foi informado pelos médicos de que teria apenas mais 5 anos de vida e que completou 76 em 2018, os verbos sublinhados descrevem dois fatos que poderiam ser caracterizados, respectivamente, como... Veja bem, o verbo teria é o futuro do pretérito. Anota aí, futuro do pretérito. Ora, qual a ideia expressa pelo futuro do pretérito? O futuro do pretérito ele normalmente expressa a ideia de hipótese, possibilidade. Então, eu teria viajado se pudesse. Eu teria falado se tivesse chance. Veja bem, teria, falaria, pediria. Normalmente você usa o futuro do pretérito para dar essa ideia hipotética, essa ideia de algo que pode ser uma hipótese, que logo aparece na ideia ali na letra A. Completou é pretérito perfeito. Pretérito perfeito quer dizer ação concluída no passado, ação realizada no passado. Por isso que a resposta dessa questão aí é a letra A, hipotético, realizado. Agora, você tem a ideia do inconcluso, uma coisa inconclusa, quem normalmente dá essa ideia é o pretérito imperfeito, é uma ação que foi interrompida ou não encerrada no passado. Então, o pretérito imperfeito é fazia, falava, esses são pretéritos imperfeitos. Eventual, pode ser eventual, pode ser o presente, que é frequentativo, que é eventual, ou pode ser, aí, no caso, um pretérito imperfeito. O contínuo dá uma ideia aí do gerúndio, uma ideia de continuidade do próprio pretérito imperfeito. O momentâneo é essa coisa do presente. O repetitivo pode ser, de novo, o pretérito imperfeito, dessa coisa de repetição, essa ideia, ou do gerúndio. E o retrospectivo tem a ver com o pretérito, que aí o pretérito perfeito ou mais que perfeito, aí depende de que você queira usar. Mas aqui, teria é futuro do pretérito, que dá a ideia de hipótese e possibilidade. E o pretérito perfeito, completou, que dá uma ideia de ação encerrada no passado, realizada. Por isso que a resposta aí, pessoal, é letra A. Agora, eu quero deixar claro que você a UERJ, todo ano, ela sempre procura botar uma questão de verbo. Eu acho que a banca percebe, não só a UERJ, mas várias bancas percebem a dificuldade que os alunos têm no estudo de língua portuguesa em saber verbo e o sentido do verbo na construção de sentido do texto. Então, eu aconselho você revisar verbo e procurar entender os sentidos que eles constroem no texto. Tudo bem? Então, aí, primeira questão, foi a questão número 2. Depois vinha a questão 3. Eu tenho dois textos, um texto do Obama e um texto do Donald Trump. O texto do Obama, aí sobre Obama, diz, Obama acrescenta ao seu legado a luta contra a mudança climática.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou em agosto de 2015 seu plano definitivo para reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, consideradas as principais responsáveis pelo aquecimento global. É a primeira vez que um presidente norte-americano determina limites para as emissões das usinas de energia do país. A mudança climática já é um problema das gerações futuras, afirma o presidente no vídeo publicado em sua página no Facebook. Nele, Obama descreve o novo plano como o maior e o mais importante passo dado pelos Estados Unidos na luta contra o aquecimento global. As previsões mais recentes indicam graves consequências se a temperatura global subir 2 graus. Como o Obama alerta no vídeo mencionado, o conjunto de medidas pode não ser suficiente. Bem, esse aqui é um adaptado do meu país, no caso, e aqui você está vendo que o Obama está praticando um ato inovador, inédito na história americana, na história mundial, em que ele está tomando uma medida contra as mudanças climáticas. Isso o torna a ação inovadora, inédita, e isso cria um legado. Quer dizer, quando as pessoas falam do Obama, o Obama foi aquele presidente, foi o único presidente, além de negro, além de adotar várias medidas, que apoiou medidas contra o aquecimento global. Isso aí é o que o texto está me passando. Agora, Donald Trump precisa retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em junho de 2017 que o país sairá do Acordo de Paris. Em declaração realizada no Jardim da Casa Branca, afirmou que para proteger a América e seus cidadãos, os Estados Unidos se retirarão do Acordo Climático de Paris. Mas começaremos a rediscutir esses acordos em termos justos para os trabalhadores e os contribuintes. Estamos saindo, mas iniciaremos negociações para um acordo justo. A saída norte-americana abre precedente para que outros estados repensem e até desistam do acordo de 2015, algo considerado extremamente preocupante para os especialistas no assunto. Afinal, o tratado também deseja garantir que o aumento da temperatura global do planeta fique 2 graus abaixo do nível da época pré-industrial, além de prosseguir com os esforços para limitar o aumento da temperatura em até 1,5 graus. Veja bem, aqui o Trump já tem aquela medida econômica, aquela medida que está querendo, quando ele fala de salvar os cidadãos, salvar aqui a economia, ele está privilegiando justamente o quê? A questão econômica à frente dos problemas sociais. E aí o que acontece? A diferença entre as posições de Barack Obama e Donald Trump quanto aos problemas relacionados à mudança climática na atualidade está associada, respectivamente, aos seguintes aspectos. Veja bem, Barack Obama, quando tomou a sua decisão, ele tomou uma decisão inédita, mas ele tomou uma decisão inédita apoiada justamente em dados da ciência. Já o nosso amigo Donald Trump, ele toma uma medida pensando o tempo todo em quê? Na economia, e só. Por isso que a resposta da número 3 aí fica a letra D. E essa daí era uma questão de compreensão, uma questão simples aí, que era para você ler e observar que, enquanto Obama usa notificações científicas, dados científicos para poder dizer o porquê da medida dele, o Trump ele vai recorrer a questões econômicas para poder legitimar e justificar a posição assumida por ele. Então aí a resposta letra D. Continuando na prova, vamos à questão 6. Aí tem aqui a UERJ, tem essa característica, né? Ela, normalmente, ela tira um fragmento do texto, presta atenção nisso, e ao tirar o fragmento do texto, ele coloca justamente o quê? Ele pede para você relacionar esse fragmento com o texto, até para facilitar a compreensão. Então vamos lá. Como resultado, temos nos voltado para políticos populistas com experiência de governo limitada e cuja capacidade para tomar decisões ponderadas em uma crise ainda está para ser testada. Então isso aqui está na linha 7, 9, lá no primeiro texto de Stephen Hawking. No trecho acima, Stephen Hawking faz uma afirmação cujo conteúdo se desdobra nas 5 frases subsequentes. Essas 5 frases cumprem o propósito de fazer o quê? Veja bem, ele diz que faz uma afirmação cujo conteúdo se desdobra em 5 frases subsequentes. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que voltar lá no texto, e aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como resultado, temos voltados para políticos populistas
Ó, aqui, ó, bem aqui, ó. Como resultado, temos nos voltado para políticos populísticos experientes de governo limitado e cuja capacidade para tomar decisões em uma crise ainda está para ser testada. A Terra sofre ameaças em tantas frentes que é difícil permanecer otimista. Os perigos são grandes e numerosos demais. O planeta está ficando pequeno para nós. Nossos recursos físicos estão se esgotando a uma velocidade alarmante. E a mudança climática foi trágica, trágica dádiva humana ao planeta. Essa aí, ó, temperaturas cada vez mais elevadas, redução da calota solar, desmatamento, superpopulação. Veja, e as frases que estão vindo aí após são frases que, de alguma forma aí, no caso, faz justamente o quê? Ele nos passa toda uma série de características, ou vai falar de questões que estão acontecendo no planeta como um todo. E aí não é uma questão dos Estados Unidos ou uma questão específica de um lado. Ele está colocando que isso é uma conjuntura que se espalha por outros planetas, por todo o planeta e por outros países. Então, veja bem, ele não fala de uma estrutura econômica, ele fala de outras questões também. Ele relativiza? Não, ele coloca as consequências. Relativizar é você questionar as alterações ambientais. Ele está colocando quais são as consequências ambientais. Ele caracteriza uma conjuntura internacional? Sim, porque eu acabei de falar que ele aponta medidas que afetam outros países, outros lugares do planeta. E ele não está exemplificando ações institucionais, ele coloca consequências que estão acontecendo no planeta. Então você tem que tirar a letra D. Por isso que a resposta, como ele trabalha várias informações que se aplicam a uma conjuntura, ou seja, o que está acontecendo com o planeta, o que está acontecendo no mundo. Isso daí leva a letra C. Resposta da questão. Então, repetindo, por que a letra C? Porque nas frases, vamos voltar lá, para quem não entendeu, nas 5 frases que vêm após aqui, a capacidade para tomar decisões ponderadas em uma crise ainda está para ser testada, aí ele começa, a Terra sofre ameaças em tantas frentes que é difícil permanecer otimista. Então, é o desmatamento, é o derretimento das calotas, é o número, no caso, a quantidade de carbono, de dióxido de carbono que está sendo emitida. Ou seja, há várias frentes que fica difícil você tomar, você fala assim, nós vamos mudar. Não, aí é ser inocente. Os perigos são grandes e numerosos demais, quer dizer, não é só nos Estados Unidos, é no mundo como um todo. A mudança climática foi uma trágica dádiva humana ao planeta. Ou seja, e os nossos recursos físicos estão se esgotando de forma alarmante. Então, é uma conjuntura de questões que levam a essa percepção, a essa reflexão dele. É um cientista e se apoia em fatos. Ele não está aqui chutando ou está querendo ser alarmista. Ele está procurando ser o quê? Um cara que vai transmitir uma noção exata, uma coisa pragmática a partir de fatos. Agora, vamos à questão número 9. Ao enfatizar a atitude de curiosidade no último parágrafo, pode-se inferir, ou seja, pode-se deduzir a seguinte proposta do autor para o problema de debate. Veja bem, se a gente voltar lá no último aqui, mas somos por natureza exploradores, somos motivados pela curiosidade, essa qualidade humana única. Foi a curiosidade obstinada que levou os exploradores a provar que a Terra não era plana, e é esse mesmo impulso que nos leva a viajar para as estrelas, na velocidade do pensamento, instigando-nos realmente a chegar lá. E sempre que realizamos um grande salto, como dos polos lunares, exaltamos a humanidade, unimos povos e nações, introduzimos novas descobertas, novas tecnologias. Deixar a Terra exige uma abordagem global combinada. Todos devem participar. Então, observe que aqui, ao enfatizar essa atitude da curiosidade aí, é porque o homem, no momento que ele é curioso, ele busca conhecer, aprender, ultrapassar limites, ultrapassar tópicos que o limitavam. Então, essa questão aqui, 9, pede a questão A. E a questão A, por quê? Porque aqui, ó, estimulações inovadoras. Ou seja, você vai crescer, vai inovar e vai melhorar. Por isso que a 9 é letra A. Uma que não podia ser aqui é a letra C, né? Porque confiança em soluções padronizadas. O homem, como ele é instigado a fazer o diferente, ele não vai padronizar, ele vai fugir do padrão. É o oposto, né? E aí, esse questionamento de decisões precipitadas, como o homem está instigando, pesquisando, buscando, ele normalmente vai fazer o quê? Vai buscar aquilo que seja diferente. E é aí que está a grande questão. O que é uma decisão precipitada, no princípio? Ali no texto você não tem essa percepção.
e cautela com práticas antigas e está rompendo com a prática antiga, está buscando ideias novas, horizontes novos. Então, essas aqui foram as 4 questões que eu separei. A aula ficou um pouquinho grande, mas eu acho que ela te dá uma cobertura para você entender como que a prova da UERJ articula o enunciado, como é importante entender o texto e como é importante você, acima de tudo, procurar eliminar aquilo que não tem obviedade em relação ao que é perguntado. Ok? Deixa um like aí, por favor. Bota o sininho, se inscreva no canal e, claro, fale com o seu amigo. Já falei, tem muita gente que nem sabe da existência desse canal, nem sabe que o canal existe. Então, se nós pudermos, para o vestibular 2020 da UERJ, nos apresentar e as pessoas tomarem esse canal aqui e fazerem sua avaliação se vale a pena ou não segui-lo, mas vamos dar uma oportunidade para a galera conhecer. Então, não perca a outra parte aqui da aula, que nós vamos continuar com a prova, tá? Essa foi a aula 1, vou passar para a aula 2. Até a próxima. Beijo, pessoal.